Salve galerinha, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom pessoal, vamos lá para nossa aulinha de hoje, capítulo 15 do livrão de vocês, beleza? Vamos lá. Bom galera, a gente vai ver o capítulo 15, né? Figuras geométricas planas. Só que a gente vai começar vendo um primeiro tópico, né? Circunferências e círculos. Pessoal, primeiramente, qual é a diferença aí de uma circunferência e um círculo? Facilmente dá para a gente ver a diferença. A gente só não sabe nomeá-las, né? Saber quem é quem. Então é bem facinho, para você não esquecer ou não confundir. Sempre que tiver somente o contorno, né, a gente vai estar chamando de circunferência. Tudo bem? E se ela tiver totalmente preenchida, os pontos, né, existirem pontos internos, estiver todo fechadinho, a gente vai chamar de círculo. Felipe, qual é a diferença entre um e outro, né? Como é que a gente consegue ver exemplos? Por exemplo, uma aliança. Uma aliança, ela se assemelha muito a uma circunferência, né? Por quê, Felipe? Porque não tem nada dentro, só é o contorno. Já uma pizza, ela é toda preenchida, não é? Então, dá para a gente descobrir aí. E olha só, pessoal, circunferência, né? É um conjunto de pontos, eles são infinitos, tá? Que eles têm a mesma distância até o centro. Todos os pontos até o centro vão ter a mesma distância, ou chamamos de equidistantes, tá bom? Até o centro. Todo mundo sabe que é o centro, molezinha, né? Bom, continuando. Raio, galera. Raio e diâmetro. Raio, primeiramente, eu vou dizer que se você pensa que raio, na matemática, é aquele negócio que quando dá aquele clarão quando está chovendo, né? Não, 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 não. Não estou falando desse raio, pessoal. E se você também pensa naquelas motos atrás de pirangueiro, de ladrão, pega ladrão, né? Não, também não estou falando desse raio, tá certo? Mas seu pai, ele já deve ter pensado, né? Ele já deve ter pensado em comprar uma bicicleta chamada Monarch, né? Ou já deve ter tido seu pai, seu avô, na década de 90, né? Todo mundo visava uma Monarch, né? E aí existiam no pneu os raios e eles eram cromados, cara. Se seu pai ou seu avô, né, teve essa época e essa chance, eu acho que ainda hoje deve existir algumas Monarchs. Mas com os raios cromados, então é desse raio sim que eu estou falando, pessoal. O raio, galera, ele é a distância sim, né? A distância é o segmento que liga o ponto da circunferência até o centro. Olha aí, por exemplo, ó. Todo o tracinho que eu estou mostrando aí, ele vai ser um raio. Show? Todo o tracinho, olha aí, ó. Raio, raio, raio. Isso daí, na bicicleta, né, ele vai do centro até o aro, ou seja, até o pneu, né? Tá bom? Dá pra gente preencher quantos raios, Felipe? Infinitos. Infinitos raios dá pra gente preencher, tá bom? Porque são infinitos pontos, tudo bem? Só que a gente vai chamar o raio de R. Por que, professor, a gente vai chamar o raio de R? Para quando a gente começar a resolver as fórmulas, né, de comprimento, de área, a gente vai estar resolvendo bem direitinho, tá bom? Nomeando cada um com seu propósito, né? Tá bom? Então, raio a gente vai chamar o R, tá bom? Agora, galera, olha aí, ó. Raio é um segmento ou a distância entre o ponto pertencente à circunferência e o seu centro. Moleza, né? E diâmetro. Algumas pessoas já devem ter estudado também o que é diâmetro. Diâmetro, pessoal, olha só, é o segmento ou a distância entre dois pontos da circunferência, né? Pertencente à circunferência passando pelo centro. Tem que passar pelo centro, beleza, pessoal? Se eu ligar um ponto da circunferência a outro e não passar pelo centro, não vai ser diâmetro, vai ser chamado só de corda. Ok? Continuando. Pessoal, D de diâmetro, a gente vai chamar o Dzão, então, né, de diâmetro. E note que ele tem o dobro do valor do raio. Como assim, Felipe? Vamos supor que o raio de uma bicicleta, né? O raio de uma bicicleta, se você determinar a medida, sei lá, vamos botar 30 centímetros de um pneu grande, né? Se o raio é 30 centímetros, o pneu ele vai ter de diâmetro aproximadamente, né? Aproximadamente
60 centímetros. Felipe, mas por que aproximadamente? Porque o pneu ele é maior do que o aro. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a galera confunde isso. O raio vai até o aro, não vai até o pneu. Tudo bem? Mas isso aí é o básico, né? Um diâmetro é o dobro do raio. Show? Agora vamos passar adiante. Comprimento da circunferência. Ei, galera, comprimento é massa. Se liga, imagina só a gente pegar uma fita métrica e determinar o contorno dela, o comprimento também conhecido como perímetro. Pessoal, olha aí, perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica. Pode ser só da circunferência? Não. Ele pode ser de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, seja lá do que for, né? Qualquer figura geométrica dá para a gente determinar o perímetro, ok? E aí, até para lembrar, por exemplo, o estado do Ceará é uma figura geométrica, né, vista de cima, né, visto em mapa, e o perímetro está preenchido, né, está bloqueado devido ao coronavírus, devido ao Covid-19, né? Então, todo o perímetro, ou seja, a borda, né, o segmento de borda do estado do Ceará, ele está bloqueado para que ninguém entre e ninguém saia. Tudo bem? Felipe, como é que eu determino o perímetro, né, ou o comprimento? Você dá para determinar por uma medida, certo? Você vai medindo por uma fita métrica, dependendo. Mas se for muito grande, né, pessoal? Por exemplo, o exemplo bem básico, eu vou falar do π. Ele é muito importante para a gente estar estudando, tá ok? Imagina aí, essa daí é a Praça Portugal, tá? Se você olhar, ela também tem o formato de uma circunferência, de um círculo. Agora, imagina essa calçada toda ao redor, né? Essa calçada aí, o cara começar a contar quantos metros tem todo o perímetro. E ele descobre que tem, de comprimento, né? O comprimento ou perímetro, 250 metros. E ele vai determinar o diâmetro, certo? Passando pelo centro, tá? Se ele começar a determinar a medida também de uma calçada, né, até o outro lado, passando pelo centro, ele vai achar o diâmetro. E vamos supor que ele descobre que é 79 metros, né, e 50 centímetros. E ele dividir, inacreditavelmente, vai chegar a aproximadamente 3,14. Certo? Eita, professor, então quer dizer que sempre vai ser a divisão do comprimento pelo diâmetro? Sim, pessoal, sim. Né? Sempre. Isso serve em qualquer situação, não só na Praça Portugal, que fica lá na Aldeota, tá bom, pessoal? Para quem não sabe, é a Dom Luiz, né? O encontro da Dom Luiz com a desembargador Moreira, tá bom? Então, se liga aí. Todo comprimento que você pegar, pode ser de uma moeda, do prato da sua casa, se você pegar a fita métrica e determinar, né? Comprar da sua casa e o diâmetro e dividir, ele vai dar aproximadamente 3,14. Sempre aproximadamente 3,14. É uma constante, tá? Então, leia. Π, símbolo que representa a razão constante entre o perímetro do círculo e o comprimento do seu diâmetro. Olha aí. Tomada aproximadamente com o valor de 3,14. Galera, ele é uma constante, é um símbolo, é uma letra grega, tá bom, pessoal? Que representa, né, a gente nomeia por π. Foi descoberto bem antes de Cristo. E vai dar para a gente descobrir qualquer comprimento de uma circunferência. Como assim, Felipe? Basta você multiplicar o diâmetro pelo π, por 3,14. Por exemplo, o estádio Castelão, né? Vamos imaginar que ele é uma circunferência, tudo bem? Se ele, visto de cima, é uma circunferência, e o cara diz assim, ó, eu sei o diâmetro, né? Como é que eu sei qual é o comprimento? É só você pegar o diâmetro, sei lá, vamos supor que o diâmetro seja de 1 quilômetro. A gente pega o diâmetro e multiplica pelo π, ou seja, por 3,14. Assim a gente vai poupar o trabalho de dar uma volta completa, determinando quantos metros tem, né, o estádio Castelão, a Arena Castelão. Show, pessoal? Essa é a minha aula de hoje. A gente vai estar conseguindo resolver todos os exercícios que eu passar aqui. São 4 questõezinhas, né? Fora o módulo, vai ter 4 questões do livro que eu quero que vocês resolvam, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.